Antes de aprofundar a explicação da célula, é interessante apresentar um breve histórico sobre como que foi feito, como que iniciou o estudo das células. E aí você vai voltar lá no século XVII e apresentar a pesquisa que o Robert Hooke fez com uma célula, com as células que estavam na cortiça. A cortiça é como se fosse uma casca de árvore e essa casca geralmente é usada para fazer rolhas de garrafas de bebida. Garrafas de vinho, por exemplo. Robert Hooke, lá no século XVII, ele aprimorou, o microscópio já tinha sido inventado, mas ele não tinha um poder de aumento tão grande naquela época. Robert Hooke teve a sacada de melhorar o conjunto de lentes do microscópio e, com isso, ele obteve um poder de aumento da imagem maior. E aí, ele era um cientista e gostava muito de estudar a natureza. E ele começou a fazer observações na cortiça, na casca dessa árvore. E aí, ele observou vários compartimentos, várias células. E, tendo em vista isso, ele foi e nomeou esses compartimentos como células. Foi daí que surgiu o nome célula. Esses compartimentos, hoje a gente sabe que trata-se de uma célula vegetal, né, da cortiça, e que também essa casca já estava seca, esse material já estava morto, a parte interna da célula já estava toda deteriorada, e o que restou foi apenas a parede celular. Então, Robert Hooke, naquele momento, visualizou a parede celular de cada célula. Tá? Bem, feito isso, ainda no século XVII, o pesquisador Anthony van Leeuwenhoek, no ano de 1674, ele, usando também o microscópio, ele observou algumas gotículas de água e conseguiu ver alguns micro-organismos, os protistas, conseguiu ver alguns protozoários. E esse pesquisador foi o primeiro cara a conseguir identificar, visualizar seres unicelulares. Mais para frente, agora já no século XIX, o cientista Matthias Schleiden, acredito que é assim que fala o nome dele, Matthias Schleiden, ele era um botânico e ele gostava muito de estudar as plantas e ele fez uma constatação muito importante, na qual ele afirmou que todos os vegetais, todas as plantas são dotadas de células. Um ano depois, o pesquisador Theodor Schwann, esse pesquisador já era zoólogo, ele trabalhava com animais, e ele também fez uma constatação de que todos os animais são constituídos por células. Em um ano seguinte, um pesquisador russo, Rudolf Virchow, ele também, não sei direito se essa também é a pronúncia, mas assim, a gente, quanto professor, é lógico que aqueles nomes clássicos, como Mendel, Darwin, a gente não pode errar a pronúncia, mas alguns pesquisadores que não são tão, não que eles não foram importantes, mas não são tão conhecidos, ainda mais da Rússia, acredito que não vai prejudicar em nada o ensino. Então, não é motivo de pânico, tá? Enfim, mas esse pesquisador, o Rudolf, ele constatou que toda a célula provém de outra célula pré-existente. Enfim, com o trabalho de todos esses pesquisadores, com as informações que eles obtiveram, foi possível criar a teoria celular. E nessa teoria, aborda que todos os indivíduos são formados por células, que essas células elas realizam trabalhos que são fundamentais para a existência da vida e que toda célula ela se origina a partir de outra. Bom, com o microscópio, atualmente o microscópio já está um pouco mais avançado e novos estudos, novas descobertas estão sendo feitas. Hoje nós temos o microscópio óptico, que ele é usado em laboratórios e também encontra-se nos laboratórios de escola, pelo menos em parte das escolas.
Esse microscópio ele é composto por um feixe de luz, um canhão de luz que fica na sua base. Essa luz é lançada para a lâmina, onde vai estar contido o material a ser observado. A luz atravessa essa lâmina e passa por um conjunto de lentes, onde encontra-se a objetiva e os oculares, e essas lentes vão promover uma ampliação da imagem. O microscópio óptico, ele permite visualizar a célula e ele permite visualizar também algumas estruturas da célula, como por exemplo a parede celular e o núcleo. Vale ressaltar que é preciso adotar algumas técnicas de preparo da lâmina, né, algumas técnicas de coloração, por exemplo, para poder observar a estrutura de interesse. Esse momento, cabe ao professor pelo menos apresentar que existe esse instrumento. Em uma aula seguinte, é interessante, se caso a escola tiver, levar os alunos para o laboratório para eles poderem conhecer de perto o microscópio e também aprender a manuseá-lo. Cabe também ao professor apresentar que existe um microscópio mais sofisticado, que é o microscópio eletrônico. E ele tem um poder de aumento e resolução da imagem muito maior que do óptico. Obviamente, esse microscópio eletrônico ele não vai ser encontrado em escolas convencionais, porque é um aparelho muito caro. Esse microscópio ele permite, além de visualizar os componentes básicos, ele chega a possibilitar visualizar estruturas internas da célula, como por exemplo as organelas. Então, muitas vezes as imagens que os alunos encontram nos livros didáticos, com maior detalhe das estruturas celulares, elas foram obtidas pelo microscópio eletrônico. Bom, tendo em vista já essa breve introdução, apresentando o histórico de como foi estudada as células, como que elas foram descobertas e explicando, pelo menos de forma superficial, os instrumentos usados para estudar essa célula, cabe ao professor organizar o pensamento do aluno para ele se situar em qual parte do organismo ele está estudando. Cabe ao professor lembrar que os seres vivos são compostos por células. A reunião dessas células, o conjunto de células, vão formar um tecido, um conjunto de tecidos vão formar os órgãos, um conjunto de órgãos vão formar um sistema e um conjunto de sistemas irá formar um organismo. Enfatize que nesse momento vocês estarão aprendendo as células. Em aulas posteriores, por exemplo, quando estiver estudando sobre histologia, aí o estudo já vai ser a respeito dos tecidos. Quando estiver estudando sobre fisiologia, o estudo já vai ser sobre os órgãos e os sistemas, e até chegar como o organismo por completo. Enfatize também que para o organismo completo estar funcionando bem, depende do trabalho das células. E se caso essas células não estiverem desempenhando seu papel, vai comprometer todo o sistema. Bom, os alunos nesse ponto já têm noção que a célula é uma estrutura minúscula, que ela pode ser, para observá-la, é necessário um microscópio, mas essa noção ainda está um pouco vaga. Então, cabe ao professor apresentar como que uma referência melhor da escala de medida das células. E como que eu indico fazendo isso? Primeiro, solicitando, é uma pergunta até simples, mas pergunte ao aluno, à sua turma, qual que é o tamanho da porta que está ali na sua sala. Provavelmente ele vai dizer 2 metros. Enfatize nesse momento que a resposta dele utilizou a medida metro. Pergunte ao aluno também qual que é a distância da cidade onde ele está situado até uma cidade vizinha. Provavelmente nessa hora ele vai falar X quilômetros. Enfatize que a resposta dele usou unidade de quilômetros. Aí nesse momento você pergunta, mas por que você não respondeu tantos centímetros? Obviamente o aluno vai até estranhar sua pergunta e vai perceber que descrever essa distância de uma cidade para outra em centímetros é muito inconveniente. Então, para cada situação, existe uma unidade de medida adequada para descrevê-lo. Avançando nesse raciocínio,
Pergunte para o aluno, por exemplo, qual que é o diâmetro do grafite do lápis que ele está usando. Aí ele já vai perceber que é um objeto bem menor e vai usar a unidade de medida, o milímetro. Avançando mais um pouco, você já pode inserir informação de que as células elas são tão pequenas que o milímetro já é também inadequado para medi-las. A unidade usada para medir as células é o micrômetro. E mostre para os alunos que o micrômetro equivale a 1000 milímetros. Façam eles pegar uma régua, pegar aquele risquinho que indica 1 milímetro e façam eles imaginar aquele risquinho partido em 1000 vezes. É nessa hora que ele vai ter uma noção um pouco mais precisa sobre o tanto que é minúscula uma célula. E aí ele vai entender que foi por causa disso que precisou desenvolver o microscópio e sofisticar a tecnologia do microscópio para poder estar estudando essa estrutura.